João capítulo 4, verso 23 diz assim a palavra de Deus: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai querido, no nome de Jesus, te agradeço pela sua palavra, pela palavra rema revelada. Que o Espírito Santo desenvolva em nós e transforme a nossa mente, o nosso coração. Revela a mente de Cristo aqui nesse lugar. Cura-nos nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a viver como verdadeiros adoradores. Nós não queremos mais ser falsos. Nós não queremos falsificar a sua presença. Nós não queremos fazer nada que não te agrade. Obrigado, Senhor. Eu prometo que até o final da reunião te darei toda a glória. Toda a glória. Aleluias. Amém. Nós tivemos 2 dias aqui de conferência andando vida no Espírito, vida no Espírito. O que é vida no Espírito? É você andar debaixo da liderança do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Se você viver a vida debaixo dos seus sentimentos, da voz da sua mente, da sua alma, fazer as coisas que você quer, que você imagina, que você acha, certamente você vai caminhar para um lugar perigoso. O entusiasmo às vezes pode ser muito bom quando ele é canalizado para o lugar correto, mas quando você faz a coisa errada, ele te leva para o buraco. Tem muita gente entusiasmada com coisas que não vai levá-los a lugar algum. Mas quando isso está alinhado com o propósito de Deus, tudo isso pode ser diferente. Aí eu vou precisar de empolgação, entusiasmo, ânimo, alegria, corro para cima daquilo que Deus realmente quer. Mas o versículo que nós lemos me vem ao coração por uma palavra que o pastor Suzano falou aqui na sexta-feira à noite. Quando ele pregou sobre as 10 virgens, ele disse que tinha 5 que pareciam noivas, ou aparentemente, biblicamente, elas se autodenominam a noiva, a virgem de Cristo, mas não tinha azeite, não tinha lâmpada acesa, e tinha 5 que realmente estavam iluminadas, obedecendo a Deus, seguindo a direção de Deus. A minha preocupação é que ele diz que dentro da igreja tem muita gente que nunca nasceu de novo, e é uma realidade. Às vezes, quando eu estou sentado com alguém numa mesa assim, eu falo sobre números, é de chocar. Mas como você entende ou sabe quando uma pessoa nasceu de novo? Ela passa por um tipo de transformação, ela reproduz frutos diferentes. Conhece a árvore pelo fruto, amém? Então a gente percebe que tem muita gente que foi para a igreja, nunca houve restauração, regeneração, nunca mudou o estilo de vida. E a gente acaba acreditando que Deus tolera qualquer coisa, Deus se mistura, Ele pode ser diluído com as coisas que a gente faz. E Deus não é assim. Por mais amor que Ele seja, por mais misericórdia que Ele tem, por mais graça que Ele derrame sobre nós, Deus não é como a gente. Ele é santo, Ele é puro, Ele não se mistura. Aleluia? João está nos ensinando que parece que os olhos de Deus estão olhando para a terra e procurando verdadeiros adoradores. Se está procurando os verdadeiros é porque existem os falsos. Quem são os falsos adoradores? São realmente aqueles que se autodenominam filhos de Deus e de repente estão fazendo coisas diferentes de Deus. Porque me mostra o que você faz com o seu dinheiro e com o seu tempo, eu vou te mostrar quem você adora, quem você serve. Se você adora a Deus de verdade, você tem uma vida entregue a Ele. E não tem como nós fugirmos disso, porque cada dia que passa, você vai conhecendo o caráter de Cristo, você vai refletindo a imagem de Cristo, você reproduz as mesmas coisas que Ele. Paulo diz que não dá para você viver em Deus e andar na carne. Por quê? O andar no Espírito, ele pende para vida e paz. Mas o andar na carne te leva para um lugar de tormento e morte.
O que significa que se eu cultivar uma vida na carne por muito tempo, certamente eu morrerei espiritualmente. E aí, por mais que eu vá à igreja, o Lucas ministrou aqui uns dias atrás sobre uma consciência e uma mente renovada. Como que a gente pode discernir que isso não está cauterizado? Você nasce de novo no Espírito, sua consciência é recriada em Cristo. A vida de Deus está dentro de você. A partir daí, todo o processo da vida é transformar a sua forma de pensar. É mudar como você enxerga as coisas, a perspectiva da vida. É mudar os propósitos, o destino. Deus muda seus caminhos. É impossível eu dizer que encontrei a Cristo e continuo andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas e não fui impactado por aquilo. Eu posso me parecer com Pedro? Um dia André apresentou Jesus para Pedro, disse: prazer. Jesus olhou para ele e falou assim: você é Cefas, mas um dia você será chamado Pedro, ou Cefas, aliás. Você será chamado Cefas. Aí Pedro volta para casa e volta a pescar, a vida dele continua a mesma. Ele viu Jesus, deu a mão para ele, se conheceu, mas não foi impactado pela glória dele. Até o dia que algo acontece. Novo nascimento tem a ver com o poder sobrenatural do Espírito Santo, impactando o meu espírito, trazendo a realidade da vida de Deus dentro de mim. Se eu não recebi esse tipo de vida, tudo que pode estar acontecendo é eu só prolongando os dias e caminhando para um lugar perigoso um pouco mais devagar. Mas é bom que você fique aí, porque estar exposto ao ambiente correto, pode ser que em algum momento isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Bem, eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Me parece de fato que os olhos de Deus estão olhando para a terra e procurando verdadeiros adoradores. Pessoas que marquem o coração de Deus, que de alguma forma chame a sua atenção. É como se você atraísse a Deus pela maneira que você vive, pelo estilo de vida que você tem. Durante 4.000 anos, Deus esperou para se relacionar com o homem. E talvez a gente não entende o peso da obra redentora, por isso que a gente vive a vida de qualquer jeito. Imagina Deus tentando se relacionar com o homem durante 4.000 anos e ele não consegue fazer isso. E Deus é tão bom que ele promove algumas coisas para não matar o próprio homem. Mas ele queria andar no meio do homem, ele queria estar com o homem. Por exemplo, o tabernáculo. Existia uma cortina que fazia uma separação entre o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Deus colocou uma cortina e quando ele entrasse lá, o sacerdote, ele tinha que acender um incensário. E o incensário produzia um tipo de fumaça, uma nuvem que espiritualmente ela é considerada como um tipo de adoração. Essa adoração protegia o sacerdote para que Deus pudesse descer no meio da fumaça, da nuvem. E a própria glória de Deus não matasse aquele cara. Para você ver o quanto que Deus nos ama, Ele foi tentando conduzir as coisas e de alguma forma poder falar conosco, se relacionar conosco, mesmo o pecado estando permeando o nosso íntimo, nosso coração, Deus criou maneiras de tentar caminhar no meio dos homens. Mas Ele ainda não podia morar dentro de nós. O sonho de Deus sempre foi falar com os homens, se relacionar conosco. Nos conduzir a um lugar de intimidade que quando você pudesse olhar para Ele e você dissesse aquela palavra Pai, Ele pudesse olhar para você e falasse: meu filho, eu te amo. Tem ideia que Deus é seu Pai? Se alguém mexer com você e falar assim, ó, vou chamar meu pai. Você vai ter problema, é melhor você não fazer isso. Hoje, eu estava em casa hoje, eu parei um pouco de comer doce, né? Fui comer um pouco de doce de leite hoje. Não sei se deu um pico de glicemia, não sei o que aconteceu. Pum! Eu falei, nossa, estou passando mal. Desci a escada, a Juliana falou, o que foi? Você está branco que nem uma cera. Eu falei, eu também não sei, tchau. Fui pro quarto. Deitei na cama, eu falei assim, bem, eu vou esperar um tempinho ver se eu melhoro. Melhoro? Tava cada vez pior a coisa. A minha alma começou a gritar dentro de mim, eu vou te matar, você vai morrer agora. Eu falei, o quê?
morrer, eu vou pregar daqui a pouco. E eu passando mal, aquele mal-estar aqui, cara, uma sensação ruim. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Falei, a Juliana, você melhorou? Eu falei, tô quase. Liga pro Tico então, pelo amor de Deus, liga pro pastor Lucas. Como é que você vai pregar? Eu falei, não, vou pregar, deixa comigo, vou melhorar até a hora do culto. 4h50, quase, não, 5 e pouco. Eu falei, meu Deus. Aí ela ligou pro pastor Lucas. Lucas, fica com uma bala aí no cano, porque o pastor não tá muito bem, não vai ficar legal. Se ele não conseguir, você vai. Ele, deixa comigo, tá sempre pronto, o irmão tá afiado na palavra, amém? Eu estava assim, deitado, e aquele mal-estar, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá fora, começa a andar um pouco, confessa minha palavra. Aí eu comecei a andar. Pai, te agradeço. Ela falou, onde você vai? Eu falei, vou ali fora no quintal, vou ficar andando um pouco, deixa eu quieto um pouco. Eu te agradeço. Quando foi 5h20, 5h30, melhorou? Melhorei, vou pregar. Liguei pro Tico, tô bom, deixa comigo. Tô aqui pregando. O corpo falava assim, não vai não, fica aí deitado, descansa. Você não está vendo que você está mal? A fé falava, levanta e anda. Levanta e anda. Fiquei bom, tá ótimo. Bora para cima. Bem, apesar de Deus se revelar no meio dos homens, operar sinais, fazer grandes coisas, às vezes tudo que nos atrai é a presença de Deus e as coisas que Ele pode fazer, e não Ele em si. Mas chamar a atenção de Deus pela maneira como você vive é o que de fato produz uma alegria no coração de Deus. Você não é chamado para dar resultados. Tem gente que trabalha em cima de resultados, sua vida toda é produzir. O dia que você para, você fala assim, eu estou morto. Por quê? Porque pautou a vida no que você podia fazer e não em quem você era. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher é quem você se tornou, quem você é em Cristo Jesus, aleluia. Deus tem prazer em você, não no que você faz. É na sua pessoa, é no que você se tornou nele, um filho, uma filha de Deus. E agora você pode se relacionar com Ele, você pode tocar o coração dEle, você pode agradá-lo, adorando a Deus de uma forma mais íntima. Por quê? Porque a obra redentora em Jesus Cristo abriu o caminho para que eu pudesse adentrar no lugar onde eu nunca poderia estar quando não tinha o novo nascimento. Tem noção que você nasceu em Deus, agora você pode entrar no Santo dos Santos? Você não entendeu, deixa eu te explicar melhor. Imagina que você está na Casa Branca. Vou usar a Casa Branca, porque aqui em Brasília você não ia querer nessa sala. Só uma brincadeira. Imagina que você está na Casa Branca. A sala do presidente dos Estados Unidos está ali. Donald Trump está ali. Deve estar assim, ó, revestido de soldados e segurança para que ninguém chegue perto daquela porta. E aí você pisa no corredor da Casa Branca e começa a andar. A primeira coisa que eles vão olhar é quem você é. Quando o primeiro segurança, ou digamos que tem uma escolta aqui, feche o caminho e diga, ei, onde você vai? Você vai falar assim, eu vou entrar naquela sala. Por quê? Porque meu pai está lá. Quando você falar o meu pai está lá, eles abrem. Você tem acesso àquele lugar? E eles vão parar e não vão fazer nada. Por quê? Porque quando Jesus morreu, Ele abriu o caminho que te dá acesso ao lugar onde você nunca poderia estar. Mas agora você pode, por quê? Porque você carrega algo dele. Você se tornou filho de Deus. Você pode entrar onde Deus está agora. Só que esse talvez não seja o nosso desejo. Porque ao chegar
mudando da Casa Branca para o Palácio de Salomão, você não quer entrar na sala do rei, você se encanta com os benefícios do reino. Você olha o palácio e diz, uau, que bonito, nossa, que coisa linda. E você começa a observar a beleza do reino e não o rei. Você tira os olhos do que o reino pode beneficiar, pode produzir, ou a beleza que ele tem, mas você não consegue apreciar o rei e você acaba desistindo de encontrá-lo. Por quê? Porque o seu coração é atraído por outras coisas e não por ele. Então a gente se encanta com um monte de coisa na vida. A gente vai para Cristo, nasce de novo, Ele nos abençoa, nos enche de bens. Ele farta a alma de bens, disse o salmista. E a gente começa a se encantar com os presentes. A gente começa a falar, nossa, que coisa linda. Deus é maravilhoso, Deus é assim, Deus é assado. Mas você nunca o conheceu, só sabe que Ele pode fazer isso. Mas você não tem o desejo de conhecê-lo. Imagina que todo mês você recebe uma carta na sua casa de 500 mil reais. Pô, seria bom demais. E aí você está recebendo essa carta e você se pergunta, de quem será que vem isso? Não seria ruim receber coisas de talvez de uma pessoa que você não conhece? Porque a gente gosta e fomos atraídos pelas mãos dele, pelo que ele pode fazer e não por quem ele é. E aí nós precisamos mudar um pouco a perspectiva. Por quê? Porque ele está olhando para aqueles que realmente têm prazer no relacionamento e não naquilo que ele pode fazer. Deus está atrás de pessoas que possam tocar o seu coração de uma forma peculiar. E é nesse lugar que Ele consegue guardar você, se relacionar com você e proteger a sua vida. Observa comigo a vida de Jó. Um cara que todo mundo fala e eu quero te mostrar um negócio interessante. Jó capítulo 1, verso 5 diz assim, acompanha aqui no telão. Decorridos o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Observe que Jó oferecia sacrifícios a Deus continuamente em favor, em prol de quem? Dos filhos. Porque, de certa forma, havia um temor no coração de Jó em relação aos seus filhos. Ele devia pensar, puxa, se os meus filhos tiverem pecado, eles não vão encontrar Deus, eles nunca serão salvos, então eu vou tentar protegê-los de alguma forma. O que eu quero que você considere é que sacrifício aqui, ele é uma das formas de adoração primária no Antigo Testamento. O sacrifício era usado para demonstrar adoração. Porque não há adoração sem sacrifício, sem que custe nada, como o pastor Lucas falou aqui no texto de João 12. Tem algumas coisas que sacrifício denomina para nós. Primeiro, expiação de pecados. É pelo sacrifício de Cristo ou de animais do Antigo Testamento que o pecado era expiado. Segundo, ações de graça. Você pode oferecer ações de graças a Deus por meio de sacrifícios. Poderia, no Antigo Testamento. Terceiro, o sacrifício era uma forma das pessoas terem comunhão com Deus, se relacionar com Ele. E quarto, consagração, devoção. Quando você fosse consagrar alguém, alguma coisa, ao ministério, ao serviço sagrado, era-se feito um sacrifício em prol dessa consagração. Então é fato que a preocupação afligiu o coração de Jó. Ele fazia sacrifícios a Deus como uma forma de adoração, proteção, expiação. Ele tentava guardar sua família de alguma forma. Agora observe uma coisa. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. A palavra temer aqui é honra, reverência, adoração. O que Satanás está dizendo para Deus é: acaso Jó não te reverencia? Ele não te honra? Como que ele fazia isso?
por meio dos sacrifícios. O que Satanás está dizendo para ele, acaso ele não é o cara que te adora? E ele diz assim, então tira sua mãozinha dele e você vai ver alguma coisa acontecer. E no versículo 13 diz assim, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro de Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo do céu caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram-se sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Quando você lê o livro de Jó, é claro que todo mundo está perguntando aí, por que Deus permitiu Satanás tocar em Jó? Irmãos, a Bíblia é muito clara. Jó tinha um temor, um medo em relação aos seus filhos, dos seus filhos não serem salvos. O medo é o oposto da fé. Apesar de ser um adorador, você não pode temer o que o diabo pode fazer. O medo deu legalidade para que Satanás o acusasse diante de Deus. E Deus, que é justo, não pôde fazer nada, porque sabia do que acontecia. Ana, põe para mim capítulo 3, verso 25. Não está no script, só para você entender o que eu estou dizendo. Essa é a razão de Satanás poder tocar em Jó. Diz assim, aquilo que temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Se Jó tinha medo dos seus filhos se perderem, isso deu legalidade para que Satanás o acusasse diante de Deus. E Deus, não podendo fazer nada, disse, olha, ok, você tem razão, mas na vida dele você não vai tocar. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, antes do toque, a primeira coisa que o diabo tirou de Jó não foi a sua família. Porque, de fato, tinha alguma coisa que o protegia. O texto anterior diz assim, o Senhor não cercou ele com uma sebe? O Senhor não guardou ele de alguma forma? E por que Deus guardava Jó? Porque oferecia sacrifícios. E aí, quando Satanás toca em Jó, a primeira coisa que ele tira é o quê? Os animais. Em outras palavras, o diabo tirou de Jó a capacidade de adorar a Deus, de sacrificar a Deus, o que arrancou a cerca e fez com que Satanás pudesse tocar nas outras coisas. Adoração é um tipo de proteção, não só baseada naquilo que você pode ter em termos de relacionamento com Deus, mas ela guarda tanto a sua vida quanto a sua família, as coisas que você tem, seja lá o que você precisa guardar. Se o diabo arrancar a adoração da nossa vida, ele vai ganhar todo o terreno que ele precisa para arrancar as outras coisas que você tem. Por quê? Porque o homem nasceu com um único objetivo: adorar a Deus. O homem só nasceu para um propósito: para adorar e glorificar a Deus. O dia que você tirar os olhos de Deus e começar a deixar de adorá-lo, você deu legalidade para que todas as outras coisas também sejam removidas, e o diabo pinta e borda e faz o que tem que fazer na vida das pessoas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque nos últimos dias nós acabamos diluindo um pouco a nossa vida. Um pouco não, muita coisa. A gente está se misturando com coisa que não precisa. A igreja está tolerando. O que você tolera de errado vai te matar amanhã. Você lembra quando Saul trouxe o rei Agag preso na batalha dos Amalequitas?
O que Deus falou para ele? Mata tudo, não deixa ninguém vivo, os animais, os homens, o rei, mata tudo, não deixa nada. E aí ele traz o rei Agag, os servos, os bois, enfim, queria agradar a Deus e fez da forma errada. E aí, Saul coloca Agag no meio do palácio. Era uma cultura dos reis, quando vencia a batalha, deixar o rei preso no meio do palácio. E todo mundo que passava por ali via o cara preso lá, e o rei se gabava dizendo assim: eu venci esse cara. Ele fez isso por orgulho, por rebelião, não porque Deus pediu. Tanto que Samuel diz: seu pecado é pior do que rebelião. Você é tão desobediente que vida parcial é rebeldia. Você é pior do que um feiticeiro. Samuel fala isso para Saul. Aí, quando você olha lá na frente da Bíblia, no livro de Esther, o maior inimigo dos judeus se chamava Amã. E a Bíblia fala assim: Amã, o agagita. Se Amã é agagita, ele é descendente de quem? De Agag. Ou seja, os históricos dizem que Agag conseguiu se livrar da prisão de Saul e deixar uma descendência dentro do seu reino. O que lá na frente se levantou contra o povo judeu disse assim: eu vou exterminar essa raça. Por quê? Porque o que você não mata hoje, que está te fazendo mal, vai te matar amanhã. Se você tolera coisas erradas dentro do relacionamento, da família, no trabalho, no caráter, no pensamento, é só uma questão de tempo. Você vai quebrar. Não dá para negociar com gigante. Gigante você mata. Não dá para ficar entretendo. Manda uma mensagem para Golias: ô Golias, como você está bonitão, forte. Ele manda outra para você: eu vou te matar em breve. A gente entreter com o inimigo. Fica entretendo, dizendo: não, é só meu amigo, não, é só minha amiga, é isso ou aquilo. Corta na raiz o que você precisa cortar hoje. Mas a gente brinca. Porque afinal de contas, nós aprendemos a tolerar esse estilo de vida. Ser cristão é ir à igreja. Cantamos os louvores maravilhosos que aqui estão. Sentimos um pouco aquela coisa embriagante que é um tipo de... Não vou falar. A gente se embriaga nas emoções. E está dizendo assim: Deus está aqui, Deus está aqui. Não, você sabe se Deus está aqui quando o seu espírito está conectado nele. Aleluia! Somos nós que temos que atrair, a chamar a atenção de Deus. Nós culpamos o louvor que não está fluindo, culpamos o pregador que não pregou bem, o irmão que não cumprimentou, mas quando chegamos aqui, o nosso coração está cheio de corrupção. Mas afinal de contas a culpa é da igreja? Claro, principalmente do pastor. Joga no lombo dele. É mais fácil. Não seria melhor fazer um check-up? Porque não sou eu que vou te julgar um dia. É o Deus que criou o universo. Lá, quando chegar diante dele, os segredos do coração vão ser revelados. Quando a luz de Cristo manifestar, não vai dar para dizer: Deus, eu não sabia. Você sabia. Você sabia. Mas eu só estava entretendo um pouco. Uma grande tragédia não acontece grande no começo. São pequenas coisas que você vai deixando e se torna uma grande tragédia. Vocês estão tão quietos. Alguns dias atrás eu citei um exemplo aqui. Imagina que você vai passear todos os dias num campo, num lago. E tem aquele lago municipal lindo. Aquelas carpas maravilhosas, nadando, aquele peixe, coisa linda. Todos os dias você passa lá e diz: meu Deus, que peixe maravilhoso. De repente, você vai passear um lindo dia. E quando você olha, você encontra os peixes boiando. E você diz assim: o que aconteceu? Eles estavam aqui, a água está bem tranquila. Mas o que aconteceu? E aí depois de alguns dias você descobre que um líquido poluente afetou a lagoa.
E ela foi tomando conta da lagoa. Aquilo não aconteceu da noite para o dia, mas numa proporção de tempo. Ela tomou conta de toda a lagoa. E quando viu, foi suficiente para matar os peixes que lá havia. É assim que funciona na vida cristã. Você tolera um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui, e você tolera mais um pouco aqui, e mais um pouco ali, e a hora que você vê, o homem espiritual está morto. Você não sente mais nada. Você peca, continua errando e não sente nada, porque a consciência cauterizou, a mente cauterizou. Tudo que você quer é o prazer da carne. Porque essas coisas minam o espírito da vida. Mas a gente aprendeu a falsificar Deus, porque se tem os verdadeiros adoradores, tem os falsos. A gente mostra para as pessoas, porque quando estamos cantando a gente chora. O irmão nem sabe que você está arrependendo do pecado que você cometeu. E ele fala, Deus está pegando o cara ali, tá virando ele do avesso e falando, você precisa parar com o que você está fazendo. A gente aprendeu a falsificar a presença de Deus, porque nós temos dificuldade de sermos claros, de sermos verdadeiros, de abrir o coração. Não é melhor você confessar a tentação do que o pecado? Não é melhor? É muito melhor. Está com um pensamento relacionado a outra pessoa, chega ali e fala, pastor, me ajuda, cara. Estou com um problema nisso. Porque os pensamentos não te definem. Você pode estar sujeito a pensar um monte de coisa. Todo mundo está. E qual o problema de você pensar, mas o que eles vão pensar de mim? Eu sou um cristão, eu sou um homem de Deus, e eu estou com mau pensamento, vou falar para ele. E daí? É de lá que vem toda a produção carnívora da alma, aquela coisa ruim da carne. Não é melhor confessar a tentação do que o pecado? Mas não, a gente segura com a vergonha, com medo, com aquela coisa do que vão pensar. Aí vem a queda, pum, pastor, caí. Por que você não falou quando estava quase caindo? Porque eu fiquei pensando no que você ia falar. O que eu vou falar? Eu ia te ajudar. Alguém ia te ajudar aí. Mas a gente se protege. Só que Deus sonda os corações. Ele sabe o que tem na mente do Espírito. Deixa eu te dar um exemplo de algo interessante. Você lembra quando o tabernáculo é estabelecido, Deus chega em Arão, Levítico capítulo 10, ali na parte de Levítico, você pode ler depois em casa, vou ganhar um pouco de tempo. Ele estabelece o tabernáculo, depois que tudo está em ordem, diz assim, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, vão ministrar no templo. E eles entrariam com fogo aceso pelo Senhor, e adorariam a Deus dentro daquele lugar. Mas a Bíblia diz em Levítico capítulo 10, se eu não me engano, acho que é o verso 2. Verso 2, acho. Eu acho que é isso. Não, põe um para mim, Ana. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Verso 2. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha que coisa séria isso aqui. Eles são responsáveis pela adoração no tabernáculo, no santuário. Mas tudo que eles oferecem é fogo estranho. De alguma forma eles fizeram a coisa da maneira errada. E aí a Bíblia diz que o fogo os consumiu. Da mesma forma, na graça em Cristo Jesus, Ananias e Safira tentam mentir para o Espírito Santo quanto ao valor da oferta. O poder de Deus vem sobre ele e os consome naquela hora. Eles caem mortos no mesmo instante. Só que tem uma diferença. Nós temos uma mesma ocasião em 1 Samuel capítulo 2, quando os filhos de Eli, Hofni e Finéias,
estão ministrando no templo, eles se deitam com mulheres, eles comem das ofertas, eles roubam dinheiro do altar, eles fazem tudo ao contrário, e nada lhes aconteceu. E aí, você tem a ideia de que, quando você está lendo, eles foram para uma batalha com os filisteus, e eles morrem no campo de batalha de um tempo muito depois. Quando seu pai Eli recebe a notícia de que seus filhos morreram, ele pronuncia: e acabou, a glória de Deus foi embora, acabou mesmo. Agora eu te pergunto, qual que é a diferença de Nadab e Abiú, Ananias e Safira, e de Hofni e Finéias? Eles cometeram as mesmas coisas e tiveram sentenças de forma diferente. Eu te digo, no tempo de Moisés, quando Nadab e Abiú entrou no templo, a glória de Deus estava fortíssima, poderosíssima. E ela não tolera o erro. Ela não tolera. Deus não tolera fogo estranho. Na época de Ananias e Safira, a igreja primitiva tinha acabado de ser estabelecida. A glória de Deus, julgamento instantâneo, milagres, tinha abundante graça, tinha tudo, estava fortíssima. Ela não tolera o erro. Mas no tempo de Hofni e Finéias, eles foram errando e tolerando o erro. A glória de Deus estava, fraquinha. Já tinha ido embora faz tempo. E eles cometendo pecado dentro do santuário. A pergunta que se faz é: por que tem tanta gente dentro da igreja, ainda vivendo em promiscuidade? Às vezes até ministrando no altar. Quantos escândalos você tem visto? E as pessoas ainda aplaudindo. Algumas cantando os louvores dela. E eu te pergunto, por que nada acontece? Porque a glória já foi faz tempo. A presença de Deus já foi faz tempo. Só que a palavra é boa. Tem boa oratória. O ensino é fantástico. Linka um versículo no outro, dá tudo certo. Uau, que revelação tremenda. Mas a presença de Deus já não está mais ali faz tempo. Um dia Moisés bateu na rocha. A expectativa era que saísse água da rocha. E foi exatamente o que aconteceu. A água saiu, milagre, saciou o povo, eles foram fartos. Mas quando Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, agora eu não te aprovo. Porque apesar dos resultados, você não me santificou diante dos homens. Então às vezes a gente se engana porque nós estamos produzindo resultados, mas a glória de Deus já foi embora faz tempo. E Deus não está aprovando o estilo de comportamento. Por quê? Porque a maneira como eu falo com a minha esposa, a maneira como eu falo com o meu marido, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu sirvo as pessoas, não santifica a Deus no meio do povo. E fica a dica aqui para os estressadinhos, que às vezes, cuidado com o que você faz na frente das pessoas. Porque se o meu estilo de vida e o seu não santifica o Senhor, nós corremos o risco de perder a referência divina. Ela já foi embora faz tempo. Aí Deus não faz isso por causa de mim, que você está mirando para mim, de alguém que você fez. É por causa do corpo. Qualquer coisa que você faça que fermenta o corpo, você corre o risco de sofrer consequência. Mas Deus é um Pai de amor. Só um último exemplo aqui. A gente está diluindo as coisas e hoje tudo pode. A gente só foi para a igreja, mudou o ambiente, os amigos, mas o caráter é o mesmo. Lembra na Babilônia, Nabucodonosor? Constrói uma estátua. Daniel capítulo 3, verso 5, diz o seguinte:
No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor levantou. O rei constrói uma imagem e diz assim: escuta, tem um propósito, eu quero que todo mundo se prostre diante dela. O rei está conduzindo o povo a uma idolatria. Qual que era o foco do diabo naquela ocasião? Tire os olhos de Deus e olhe para outra coisa. Deixe de adorar a Deus e adore a estátua. Agora presta atenção. Quando Nabucodonosor estabelece o propósito, ele diz o seguinte: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, a música está conectada ao seu propósito, que é: tire os olhos de Deus e me adore. Cuidado com o que você ouve. Eu acho que não tem nada a ver. Alguns também achavam. Você quer ser igual a todo mundo. Esse é o problema. Você quer que todo mundo te aprova. Você quer ser legal. Esse é o problema. Só que o ser legal para as pessoas te torna inimigo de Deus. O problema é que você não quer pensar o que as pessoas vão pensar, que você é careta, que agora você é crente, que não pode nada. Daniel poderia pensar a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderia pensar a mesma coisa. Mas é só a música. Ele é mestre e tem a artimanha de mexer nela. Comprovado cientificamente, quando você ouve algumas músicas, mexe lá dentro, na alma, no cérebro, despertando memórias, emoções, uma série de coisas. E é tudo que ele quer. Mas é só uma musiquinha. Segue em frente. Fica a dica. Por favor, não fique bravo comigo. Eu só estou tentando proteger o seu coração. Ou nós somos crentes cristãos de verdade, ou nós somos falsificadores de uma presença que não existe. E aí você pode falar assim: eu vou lá no tal lugar, eu conheço tal pregador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, orei por uma pessoa, ela foi curada. Quem curou foi Deus, você não fez nada. Mas a gente se gloria desse tipo de coisa. Eita glória! Qual o propósito de Deus nos libertar? Êxodo capítulo 5, verso 1 diz assim: mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhes anunciaram: assim diz o Senhor, Yahvé. Ana, põe para mim a King James essa aí. Só esse versículo aqui da King James, por favor. Deixe o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor. Olha ali. Deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor. Qual o objetivo de Deus de libertar o povo? Para que eles me adorem no deserto. Ele queria promover uma festa. Deus queria falar com o homem, se relacionar com ele por meio da adoração, do louvor, da entrega, do coração rendido. Deus fez tudo para que esse povo pudesse compreender o que ele queria. O objetivo principal da adoração, do louvor, é engrandecer a Deus, exaltar a Deus, é colocar Deus no seu trono, no lugar onde Ele está. Aleluia! Quando você coloca Deus no trono por meio de práticas espirituais como adoração, louvor, eles te protegem, eles te guardam. Por quê? Porque quando Satanás te ataca, eles conseguem ver o Senhor entronizado na sua vida, no seu coração. Aleluia! Ele só queria se relacionar, mas aqui nós podemos ver que um povo que conhece a Deus de verdade, entendeu que Deus só o libertou para isso,
para celebrar a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para viver para Ele. Mas me parece que em algum momento parece que a gente se esquece das coisas. Oséias capítulo 13, verso 6 diz assim: eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração. E em consequência me desprezaram, por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Parece que quando Deus nos liberta, a gente fica tudo feliz, oh glória a Deus, aleluia, alguma coisa aconteceu, mas a gente desfoca do propósito. E Ele começa a nos revestir de bênçãos, de presentes, Ele começa a derramar sobre nós. A gente se encanta com os presentes e tira os olhos dEle. Aí começa o problema, a arrogância entra. Por quê? Por que que isso acontece? Você já percebeu quando uma pessoa está com um problema, ela fica mais sensível, mais humilde? Aí tudo que você vai falar, ela aceita. É verdade, você tem razão. Aí Deus muda a coisa. Agora fala assim, Deus é maravilhoso. Você vai falar com ele, não acho que é assim, não. Porque agora está tudo bem. Mas, não, eu acho que você deveria fazer assim. Não, não é bem assim. Eu já entendi, eu sei como é que faz. Agora alguma coisa mudou? Era exatamente a figura do povo de Israel. Quando saíram da escravidão, glória a Deus, aleluia, era para celebrar uma festa no deserto, adoração, louvor. Era para eles se relacionarem com Deus, mas eles não entenderam isso. Porque focaram nos benefícios, nas bênçãos que receberam. E aí algo acontece. Quando Deus os alimentava no deserto, a arrogância subiu. Porque Deus deixou de ser bom? Não. Porque quando estavam em necessidade, buscavam a Deus. Mas quando receberam provisão, a prosperidade ocupou um altar no coração deles e Deus saiu. É exatamente isso que acontece. Essas coisas começam a tomar o lugar dele. E a gente tira os olhos dele. Oséias 9:10 diz assim: quando eu encontrei Israel, fiquei tão alegre, como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Olha que coisa linda, Deus falando a respeito do seu povo. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, Deus do Monte Peor, consagraram-se àquele ídolo inóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. Ou seja, quando você não entende o propósito pelo qual Deus te libertou, quando você começa a receber coisas do céu, ao invés de você usar isso em prol do propósito, você torna isso um ídolo na sua vida. Por isso, idolatria. Lembra de Arão, o bezerro de ouro? Moisés sobe, Moisés está demorando um pouquinho, eles começam a ficar impacientes. É do jeito que a gente faz. Não estou aguentando esperar, vou fazer alguma coisa. E aí pegaram tudo que tinha e construíram um bezerro de ouro no meio do povo. Porque quando você não entende o porquê Deus te deu alguma coisa para usar no propósito, você constrói um ídolo para você. O perigo da gente não conhecer a Deus está justamente nisso. Deus está revelando a alegria de conhecer o povo, de servi-los como as primícias das uvas no deserto, como algo tão precioso, mas eles se entregam a festas pagãs, se prostituem a outros deuses e desfocam o olhar do Senhor. Me dá alguns minutinhos aqui, eu vou concluir. Eu quero ler um texto em Jeremias para você ver como isso é sério. Jeremias capítulo 2, verso 1 diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que a devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim para se afastarem de mim?
indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós as contaminastes da minha herança, fizestes abominações. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam a lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram através de coisas de nenhum proveito. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. O texto causa uma certa indignação em Deus. E é interessante que uma nação inteira troca o Senhor Deus para servir os ídolos. Nunca tinha se ouvido que uma nação tinha deixado todos os seus ídolos. Nunca. Mas Israel conseguiu fazer isso. Uma nação inteira deixou de servir a Deus para servir os ídolos. Ele fala assim: vocês cometerão dois males contra mim. Primeiro, vocês cavaram cisternas rotas. Aliás, me deixaram a minha glória, a minha presença. Segundo, vocês cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas que não retêm as águas. Aquele tipo de buraco que você faz para armazenar água. Agora, é impressionante. Deus é trocado por ídolos, por uma coisa nula. Trocaram a presença de Deus, a glória de Deus, que era a coisa mais preciosa que eles tinham. E eles conseguiram causar uma admiração não só no céu, mas também na terra. Até Deus ficou impressionado com esse tipo de coisa. Eu tenho a impressão que quando Deus olha para a gente, Ele está sentindo a mesma coisa. Vocês me trocam por tudo. Se alguém te chama para uma noite de prazer, você vai e se entrega. Se alguém te chama por um ato de corrupção, você vai e se entrega. Se alguém te chama por um momento prazeroso, por uma coisa que você deseja, que a sua carne tanto almeja, você não quer saber se a glória de Deus vai permanecer aí, se Deus está aí, como é que vai ficar a minha situação diante dele? Não, eu só quero ter um momento de encontro com a minha carne. Só que o que a gente não sabe é que é uma noite de prazer e uma vida inteira de arrependimento. E é exatamente isso que o povo está dizendo. Numa linguagem mais clara, cisternas é aquele buraco que a gente faz para armazenar água. Que fala de realmente naquela... Você sabe que Israel dependia de água, da chuva. E eles faziam isso na expectativa de estabelecer um tipo de conforto. Eu não quero sair do meu lugar para ir até o riacho para buscar água. Eu quero armazenar água aqui, para mim vai ser mais fácil, eu não preciso me esforçar, eu não preciso trabalhar, eu não preciso sair do meu lugar de conforto. E era isso que Deus estava dizendo para ele. A gente está começando a ditar para Deus como é que as coisas têm que ser na igreja. A gente está fazendo com que parece que Deus precisa se adaptar a gente, não é nós que temos que nos adaptar ou nos moldar à palavra de Deus. É impressionante. E aí você vai mudando as coisas, vai organizando no sentido de o que der menos trabalho,
o que menos me tira do conforto, por favor, faça isso. Só que o que a gente não sabe é que a presença está indo embora, porque a gente está mecanizando, a gente está engessando, a gente está determinando as coisas, e Deus não tem voz no meio do povo. Aí, quando chega lá na frente, a gente vai olhar e dizer assim: o que nós fizemos com a presença dele? O que eu fiz? O que eu fiz? A gente já não consegue senti-lo mais. O prazer do relacionamento. A gente já não consegue sentir o aroma, o cheiro que Cantares fala. O noivo falando para a noiva: o seu unguento é melhor do que os vinhos. O perfume que você exala, ele está falando da adoração que a noiva deveria entregar, que o noivo está com a expectativa de receber e chamar a atenção dele. A gente já não produz mais um perfume sagrado. A gente já não consegue mais derramar nos pés de Jesus aquilo que Ele merece. Por quê? Porque as nossas agendas estão cheias. A nossa carne está ditando as coisas. E Deus não consegue ser alcançado, Ele não consegue se aproximar. Por quê? Porque não tem um coração verdadeiro, porque não tem uma noiva que se rende, não tem ninguém apaixonado ao ponto de dizer: Deus, eu estou aqui, eu vou ficar até que você venha, venha. Até que você venha. No Getsemane, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ei, fica aqui comigo. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. Era um clamor de Jesus, cara. Fica aqui comigo. Se Ele chegasse hoje na gente e falasse assim para nós: fica aqui comigo. Você vai olhar no relógio e dizer: ai, o culto está passando, está passando hoje. Me perdoa. Fica aqui comigo. É porque a gente já não tem mais o prazer de se relacionar com Ele. A gente perdeu a referência do céu, cara. A gente fala: Deus, desce aqui, Deus, vem aqui. Ele está falando: não, sobe você aqui. Sobe você aqui, eu vou te mostrar algumas coisas que você não viu ainda. Apocalipse capítulo 4, ele falou: João, sobe aqui, eu quero te falar algumas coisas que você precisa saber. Sobe aqui. Eu preciso mudar a perspectiva, eu preciso alcançar a altitude, eu preciso subir um pouco, sair da terra. A terra está te engolindo, a circunstância está te sufocando, os problemas estão tapando a sua visão, você não está conseguindo ver mais nada. João disse que ele fluiria como um rio, mas estão cavando cisternas rotas. Não, mas ele precisa fluir. A mulher de Samaria disse: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Ah, mas eu não quero dessa água. Nós estamos falando: Deus, eu não quero dela. Tem um rio que corre do trono de Deus e sai diretamente do seu trono. E ele passa pelo meio da igreja. São rios de água viva, são rios da sua presença. Cataratas são derramadas da onda de Deus, da presença de Deus, a ponto de trazer uma consciência em nós que provoca arrependimento, mudança. Você olha para você e diz: Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Catherine Kuhlman dizia: não entristeça o Espírito Santo, Ele é a única coisa que eu tenho.
Não entristeça o Espírito Santo. Ele é a única coisa que eu tenho nessa vida. Não, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário. Não, isso não é nada perto do que Ele pode te dar. Você não tem nada. Às vezes é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Mas Deus traz essa consciência de volta. Paulo nos ensina, encerrando o texto, dizendo em Efésios capítulo 5, 17: não sejais insensatos, mas procurais saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Deus, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Nós vamos ali, eu faço o curso daqui, vou para a internet, vou para o YouTube, vejo o pregador X, vejo o Y, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, mas e aí? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ele também dá o remédio no 18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Ah, mas só um pouquinho pode. É só um pouquinho que o diabo precisa, porque depois você vai beber um caminhão. Bebe um caminhão. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cara, tem uma parada mais louca do que beber, é o Espírito Santo. O prazer que Ele vai gerar em você, a alegria que você busca, não está na bebida, não está no que você faz, está no poder de Deus, no Espírito Santo. Está no Espírito Santo que você busca. Quem pode te dar o que você precisa? Deus, eu estou sofrendo, eu vou beber um pouco para ludibriar. É isso que Paulo está dizendo. Por que as pessoas bebem? Você está sofrendo, você está angustiado, você está passando problema, você quer se eliminar dessa dor. Tudo que eu preciso tirar é esse sentimento maligno dentro de mim. Aí você toma um pouquinho, aí você fica alegre, e os problemas estão aumentando. Aí você bebe mais um pouco, e aí você está mais alegrão. Os amigos batem nas costas, você é um cara legal, você é uma menina legal, você é uma mulher bacana. E Deus está olhando e fazendo assim, ó. Não era isso que eu queria. Porque essa não é minha vontade para você. Da mesma forma que o álcool ludibria a sua mente, e faz com que você enxergue a realidade da vida, não da sua maneira real, de como ela está. Porque tudo que o álcool faz quando você embriaga, você enxerga a existência das coisas, os seus problemas, não na sua realidade, mas você enxerga de outra forma, por isso que você fica rindo. Os problemas continuam lá e você está rindo. E Paulo está dizendo assim, ei, você não precisa fazer isso, porque a hora que você sair da embriaguez, os problemas continuarão lá. Mas ele disse assim, enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque quando você começa a se encher do Espírito Santo, Ele eleva você. A sua visão muda. A sua ótica muda. Os problemas você já não enxerga mais na sua existência real, mas você vai enxergá-los como Deus enxerga. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa se encher de Deus. Você vai ver as coisas diferentes. Isso é ter uma vida no Espírito. Quanto mais você se enche de Deus, as pessoas vão brigar com você e você fala, ok, eu continuo amando você. Elas vão falar de você e você diz, ok, eu amo você, eu vou orar pela sua vida. E eles vão te fazer mal, vão te cometer injustiça, vão fazer um monte de coisa. E você vai estar aqui, Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, eu perdoo todos aqueles que me ofendem, eu perdoo os meus inimigos, eu perdoo aquele que está falando. Deus já passou, o Senhor carregou tudo isso, mas eu tenho um propósito a seguir. Como eu posso me encher do Espírito? Ele também dá o caminho.
Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração. O que Paulo está dizendo? Adore a Deus, cante louvores a Deus, exalte ao Senhor, ministre a você mesmo. Quando você começa a dizer: Pai, você é meu Deus, eu te amo, eu te glorifico, eu te adoro, tu és a minha rocha. Sabe o que está acontecendo? Ele está mudando a sua forma de pensar. Você está ministrando a você mesmo. E aí tudo que você consegue ver é as coisas como o Pai vê. Por que Paulo nos ensinou isso? Porque para uma igreja reinar com o noivo, ela precisa conquistar o coração dele. Quando você vai conquistar alguém, o que você faz? Lembra quando você dava presentes para a namorada? Você queria agradar ela de todo jeito. Caprichava na coisa. Pode subir o louvor aqui comigo, por favor. Você dava os melhores presentes porque você queria chamar a atenção dela. Você levava ela nos melhores lugares. Aí depois que você casou, você conseguiu, você fez igual a Israel. Ocupou um lugar e falou: agora não precisa mais. Alguém falando, fala, Deus. Leva ela nos melhores lugares. Porque quando Paulo vai escrever Efésios, ele termina dizendo o seguinte: a mulher deve se submeter ao marido. Ele está falando da noiva. E o marido deve amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Quando você está cheio do Espírito Santo, se submeter a Deus não é difícil. Sujeitar as pessoas, muito menos. Quando você está cheio do Espírito Santo, dar vida pela sua mulher não é difícil. Porque agora você enxerga as coisas como Deus enxerga. Você precisa viver por algo maior. Viva por algo maior. Não dá mais para falsificar. Você quer imprimir a imagem nas pessoas que você não tem. Pode pôr um louvor no seu stories. Pode até colocar você lendo a Bíblia. Mas elas vão ler a sua vida. Elas vão ler o que você faz. Volte ao lugar secreto. Naqueles momentos de prazer que você tinha derramando diante de Deus, você era apaixonado por Ele. Você não queria saber o que Ele ia te dar. Quando alguém começa a adorar na terra, parece que Deus diz aos anjos, fala: para um pouco. Tem alguém lá embaixo dizendo que me ama. Eu quero ir lá, eu preciso ir lá. É isso que Ele faz quando Ele encontra um adorador. Ele para tudo no céu e a atenção dele é voltada para você. Ele vai exatamente onde você está. Ele faz exatamente aquilo que você precisa. Volte ao lugar secreto. Volte ao lugar de adoração. Não se embriague com as coisas do mundo. Deus tinha prazer quando te libertou e te chamou para se relacionar com você. Mas como Israel, o nosso coração subiu na arrogância e deixamos a presença dele. Volte para Ele. Fica de pé comigo por um momento.